Stoffel Vandoorne foi confirmado como piloto reserva da Aston Martin na Fórmula 1 2023. E é sobre ele que eu vim falar no meu vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que acompanha o Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento, eu estou aqui mais uma semana para falar da Fórmula E. Antes de começar a abordar o Stoffel Vandoorne, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho com as notificações, deixarem aqui aquele comentário bacana com o que vocês acharam do vídeo e, é claro, do próprio assunto que a gente veio tratar aqui. E o assunto é justamente a contratação de Stoffel Vandoorne por parte da Aston Martin para ser piloto reserva da equipe no ano que vem, ao lado aí do brasileiro Felipe Drugovich, que já havia sido confirmado na equipe previamente. Bom, eu vim aqui falar um pouco sobre a temporada do Vandoorne, sobre o que ele fez em 2022, que tenha credenciado ele, que tenha feito a Aston Martin virar os olhares para o piloto belga de 30 anos, que vai partir para uma próxima temporada na Fórmula E. Ele está confirmado no grid do ano que vem. É importante salientar que a função de piloto reserva na Fórmula 1 não impede que ele cumpra normalmente as obrigações dele na Fórmula E, e o Stoffel Vandoorne estará assim de volta em equipe nova, defendendo a DS Penske ao lado do bicampeão Jean-Eric Vergne. Inclusive, uma dupla de equipe bastante forte, que promete muito para o grid da Fórmula E no ano que vem. Mas eu vim falar mais sobre a campanha de 2022 do Vandoorne. A campanha que levou o Vandoorne ao título da Fórmula E, ao tão sonhado título da categoria, que talvez no início da temporada não fosse tão palpável assim. O Vandoorne fez um bom início de temporada. Eu sempre gosto de lembrar que na primeira corrida do ano, vencida pelo Nick De Vries, companheiro dele na Mercedes, o De Vries venceu por um erro cometido pelo Vandoorne em relação ao uso do modo de ataque. Desde o início da temporada, o Vandoorne tem sido bastante consistente. Essa foi a principal característica do piloto ao longo desse ano de 2022 na caminhada dele rumo à taça: consistência e regularidade. O Vandoorne não se caracterizou por atuações geniais ou por algum momento específico em que a gente lembre e pense, ele ganhou o título ali. Não, na verdade ele construiu essa campanha ao longo de todo o ano. Ele só venceu, a Fórmula E realizou 16 corridas na temporada de 2021-2022 e o Vandoorne venceu exatamente uma em Mônaco. Se a gente for parar para pegar os números de vitórias, por exemplo, o Eduardo Mortara venceu 4 corridas, o Mitch Evans venceu 4 corridas, o Nick De Vries venceu 2 corridas, e vários outros pilotos venceram uma corrida, como o brasileiro Lucas de Grassi, o português Antônio Félix da Costa, Jake Dennis, Pascal Wehrlein, enfim, diversos pilotos conseguiram alcançar uma vitória na Fórmula E nessa temporada, inclusive o Vandoorne, que venceu a mesma quantidade de vezes, por exemplo, do que o Jake Dennis da Andretti, e uma vez a menos do que o seu companheiro de equipe, o Nick De Vries, que venceu 2 e mesmo assim terminou em 9º. Qual foi o segredo do Vandoorne em 2022? Regularidade. Apesar de só ter vencido uma corrida, dessas 16, o Vandoorne subiu ao pódio nada menos do que 8 delas. É 50% da temporada subindo ao pódio, e já deu a ele uma vantagem muito forte dentro de uma categoria em que a gente reconhece a dificuldade dos pilotos de acomodarem o grid em circuitos tão estreitos, em pistas de rua, a Fórmula E sempre passando aí pelos circuitos de rua, circuitos lotados de ondulações em que uma perda de posição às vezes pode se provar catastrófica até o fim da corrida. Então o Vandoorne, ciente disso, se manteve longe de incidentes ao longo do ano, sempre pontuando. O Vandoorne pontuou em 15 das 16 corridas. Ele não pontuou só no México, foi a única corrida do ano em que ele não somou pontos. Se a gente for pegar, por exemplo, o Jean-Eric Vergne, pontuou em todas as corridas do ano, até chegar ali na reta final, e não conseguiu vencer, o que afastou ele da briga pelo título. O Vandoorne conseguiu aliar essa única vitória dele com uma campanha absolutamente consistente. Soube usar o modo de energia, o modo de ataque sempre nas horas certas, soube executar a estratégia da Mercedes, que
por sua vez, também teve um ano de se destacar, né? Um ano muito, muito forte da Mercedes, com pouquíssimos erros estratégicos, e em relação ao Vandoorne, praticamente nenhum. Então o Vandoorne soube usar todas as armas que ele tinha, né, para conseguir se tornar o piloto disparadamente mais regular do grid da Fórmula E. Como eu disse, pontuou em 15 das 16 corridas. Acho que só esse dado já dá uma dimensão do que ele conseguiu fazer esse ano. E por fim, eu queria destacar que o Vandoorne já tem experiência de estar na Fórmula 1. O Vandoorne já tem experiência de 41 grandes prêmios de Fórmula 1. Ele foi piloto da McLaren entre 2017 e 2018, fez companhia ali ao Fernando Alonso naquela época terrível daquela fraquíssima McLaren Honda, né, do início da era híbrida na Fórmula 1. Né, e já tem uma bagagem, já tem um conhecimento prévio da categoria. Não é um piloto que chegue sem nada, não é um piloto que chegue do zero. E, na minha visão, isso é o maior indicativo do porquê o Vandoorne foi contratado, né, e o que ele mais pode oferecer à Aston Martin, que é justamente a questão da experiência. Se a gente for olhar para o Felipe Drugovich, né, o campeão da Fórmula 2 em 2022, né, tem 22 anos, são 8 a menos do que o Vandoorne. Então, esses dois pilotos reservas, o campeão da Fórmula 2 e o campeão da Fórmula E, um deles mais jovem, um deles mais experiente. Acho que a Aston Martin, né, na minha visão, ela foi muito por esse lado de conseguir juntar, agregar a experiência com a juventude, né, e conseguir fazer um mix interessante, até porque os pilotos reservas eles são basicamente para gerarem dados para a equipe, fornecerem feedbacks, testarem configurações, né, porque a gente sabe que um piloto se ausentar de uma corrida de Fórmula 1 só por algum evento de força maior realmente grave, né? Então, uma temporada excelente do Vandoorne em 2022, dominou a Fórmula E de uma forma mais cerebral e menos genial, com menos vitórias e mais consistência, e é isso que a Aston Martin foi buscar no piloto belga para ser reserva em 2023. E você? O que você achou dessa confirmação por parte da Aston Martin? O que você achou da temporada 2022 do Vandoorne? Você deixa aqui nos comentários, que semana que vem eu tô de volta. Valeu!